O Brasil é ingovernável, o Brasil não tem solução. O Brasil é uma terra do nunca. Você pensa que os países mais conservadores, basicamente os monarquistas, são os mais loucos. O Brasil devia ser atomizado. Eu acho que o Brasil tinha que ser atomizado, entendeu? Você usa droga hoje? Nenhuma. Não Nada? Desde 91. Eu sou um tirano musical. Não tem democracia em música, não tem isso. Você tem que ser tirano, falar assim, ó, toca isso. Meu convidado de hoje é João Luiz Vordenbag. Isso. É o Lobão. Isso. O João Luiz é o Lobão. Alguém te chama de João Luiz, não? Eu, quando me olho no espelho, eu sempre quando falo me dou bronca, quando você fala consigo próprio, né? Falo, pô, João Luiz, eu sou o João Luiz pra mim, né? E para as pessoas que estão mais próximas... Nem pra Regina. As pessoas que vão adquirindo uma determinada intimidade comigo, sem nenhuma pressão da minha parte, evidentemente, começam a me chamar ou de João Luiz, isso é quase que compulsório, assim. E Lobão está aqui junto com os Eremitas da Montanha, saiu. Graças a Deus, chegou o disco. Cadê o LP? Tá aqui. Ah, sim, porque esse aqui imprime mais. Olha só, eu tenho um xodó com a capa do... E é chique, né? É muito mais chique, né? Quem diria, né? Ele foi, mas ele voltou. Ele voltou e com uma tecnologia muito mais refinada. Tá linda essa capa, né? E hoje em dia... Se havia alguma dúvida de que o método correto de se ouvir música é o vinil, hoje em dia não há mais essa dúvida. A não ser que tem agora um grupo mais louco de audiófilos aí, eu vim saber isso ano passado, mês passado, que os caras compram esses gravadores de rolo e vão comprar as masters. Tem um amigo meu que comprou a master do Raul Seixas, uma do Tim Maia. Ele falou assim, cara, parece que o Tim Maia tá na sala. Mas aí custa, sabe o quê? Assim, é mercado de custa R$5.000. Caramba. Agora, esse disco tá tipo 400, né, cara? Mas o que é interessante. Mas o DVD tá aí, o CD tá aí. O CD, o pendrive e em todas as plataformas digitais. Mas eu acho que isso é muito importante porque reacende o ritual, sabe, de você ouvir disco. Porque ouvir disco é uma coisa que as pessoas... Você não pode fazer um podcast, o disco tem uma história, tem todo um ritmo, um fluxo. Tem um encarte. O vinil dá a interação do visual, do cheiro, sensorial mesmo, né? Então, estou muito feliz por isso. E tem um público já para o vinil? Tem. Sim, já tem um público, porque como é crowdfunding, ele já vem meio que marcado para ser vendido com todas as unidades. Mas o que é bacana do crowdfunding é que você tem essa primeira leva que realmente financiou o seu disco. E aí, quando você tem tudo isso pronto, você pode botar no mercado normalmente para poder vender para o público. E você sabe quantas pessoas te ajudaram a fazer o disco? Ajudaram no financiamento? Você sabe, né, Regina? Mais de mil pessoas. Tem vários planos diferentes, né? Várias coisas. Isso. Inclusive, a gente está ainda com uma dificuldade enorme, porque isso aqui é um boneco, viu, gente? Porque isso aqui não é, mas vai ser assim. Porque assim, o gravador que a gente conseguiu, um gravador da AM Records, gravou Marvin Gaye, não sei o que, um gravador de 69, que vai fazer masterização do vinil. Aí o cara que é o dono, o Vanderlei, ele pediu cabeça magnética para trazer, aí parou na Receita Federal. Passou 2 meses, aí quando ele pegou, a cabeça não era de reprodução, era apenas de... para tocar, de play, né? Aí pediu outra cabeça, sabe? Agora o cara tá com gripe influenza, lá, o técnico tá internado 2 semanas. Então são essas coisas, né? Atrasou muito também os CDs, porque greve no Correio, depois teve greve geral, essas coisas todas dificultaram muito a nossa movimentação empresarial, vamos dizer assim, né? Mas aí você primeiro fez o livro. Sim. Aí você captou para fazer o disco? Não, primeiro o livro meio que me empurrou, assim, eu fiquei com comichão, porque o próprio livro ele me ensinou uma série de coisas sobre a minha geração. E eu refiz o livro até a partir do capítulo 8, eu tive que refazer porque eu fiquei ouvindo tudo que tinha sobre isso, todos os discos, fiz resenhas de praticamente todos os discos da época, não só do rock, como também da MPB, Caetano, do Gil e do Chico, basicamente, do Roberto e do Milton também. Me fizeram chegar à conclusão de que um dos principais fatores
da geração não ter conseguido chegar num outro lado mais fortificado, ou conseguiu adquirir uma respeitabilidade real, alguns outros, mas um deles era ter a péssima qualidade de som da produção musical. E eu pensei, bom, este fator, eu, nos dias de hoje, tendo conhecimento que eu consegui angariar nesses anos todos, de produção, de como saber gravar, eu posso até fazer isso e escolher algumas músicas, trabalhar nelas dentro desse aspecto, doar a essas músicas uma sonoridade com que eu desconfio que esses autores também gostariam, sabe? Eu não quis mexer muito ao meu gosto. O instrumental basicamente foi cru, guitarras, baixo, bateria, teclados, exceto algumas que eu tive algum rasgo, algum lampejo, por exemplo, Planeta Água, eu decidi fazer uma moda de viola, tipo Missáter, tipo Renato Teixeira, toquei viola de caipira, botei um violão seresta, ficou linda, ficou muito bonita. Eu acho mesmo, o próprio o Guilherme Arantes, ele sempre se refere que a música é tocada de piano, mas ele se inspirou numa moda, então eu fiz isso. Fiz uma do Engenheiros da Havaí, que é um grupo gaúcho, mas eu tenho duas do Engenheiros, mas tem uma ficou bem crua, que somos Toda Forma de Poder. E Somos Quem Podemos Ser. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Eu me lembrou o Clube de Esquina. Não sei porquê. Eu falei, isso aqui é muito mineiro. Aí eu fiz um solo meio Toninho Horta, meio Trem Azul. Botei os órgãos com cara de Wagner Tiso, que eles usam farfisa. E, sabe, eu comecei a fazer algumas coisas, mas com muito cuidado. E na entrada, na introdução, o Orra Meu, da Rita, eu pensei que para dar um vigor de rock and roll, numa elegia ao rock, eu peguei uma citação do Little Richard, que o Led Zeppelin tinha acabado de fazer da bateria, que é uma música que é clássico do Led Zeppelin, que chama-se Rock and Roll, que é... Mas poucos sabem que aquela levada é exatamente a do Bo Diddley e do Little Richard, que também faziam exatamente a mesma levada. Então é como se fosse uma elegia ao rock and roll, né? Eu botar a música que é o hino do rock and roll, da nossa rainha do rock and roll, que é a Rita Lee, que já estava na terceira encarnação dos anos 80, porque ela teve a encarnação dos Mutantes, dos anos 60, do Tutti Frutti nos anos 70, e com Roberto de Carvalho, ela que meio que abriu toda a porta da indústria fonográfica para o rock, mesmo que o rock da Rita naquele exato momento tenha sido um pouco mais cosmetizado, mais domesticado, de certa forma, mas aqueles discos fizeram um papel importantíssimo e as músicas são sensacionais. Então, essas coisas, eu comecei a fazer pequenas citações assim e consegui uma liberdade, porque eu continuo achando que a época de ouro do rock, classic rock, é de 67 até 74, 75. Depois, nada parecido aconteceu. Então, os anos 80 foram um desastre? Os anos 80 não é um desastre, não é como seja um desastre. Eu vou até chegar lá, mas assim, você tinha Jimi Hendrix, você tinha Cream, Eric Clapton, Blind Faith, aí você tinha The Kinks, aí tinha Yes, Emerson Lake and Palmer, rock progressivo, Humble Pie, Cactus Mountain, Grand Funk Railroad, Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, uau, só disco, Ten Years After, só altos discos, e a parte da Black Music, Sly and Family Stone, Tina Turner, Staple Singers, Roberta Fleck, Nina Simone, que também pegava para um lado. E no Brasil? Sabe, não, nessa época você tinha, nos anos 70, eu sou um homem oriundo dos anos 70, tinha o rock progressivo, você tinha o Tutti Frutti, tinha o Mutantes, tinha o Som Nosso de Cada Dia, você tinha o Vimana, que é a banda que a gente fazia. Sabe, aí você tinha Quarto Crescente, Escaladácida, Barca do Sol, Rich, eu, Lulu, Fernando Gama, Luiz Paulo. Barca do Sol era o Nando. Nando Moura, o gordo da Barca do Sol, que é irmão do agora que é da Academia Brasileira de Letras. O Geraldinho Carneiro. Nando Carneiro, Barca do Sol. Geraldo, era Nando Carneiro. E eles eram amigos, e o gordo, o Marcelo Costa, eu acho que era irmão do Nando, se não me engano, mas ele era percussionista da Barca do Sol. O Rich chegou a tocar flauta na Barca do Sol, sabia? Olha que engraçado, né? Então tinha essa cena underground no Rio, em São Paulo, em algumas cidades, muito forte. Então os festivais hippies,
festivais de Águas Claras. Então, esse livro começa com o Festival de Saquarema, porque é essa decline and fall daquela época e o rising, assim, da nossa época. O Júlio Barroso voltando já de Nova York, querendo fazer uma banda conceitual. Júlio Barroso vai criar a Gangue 90, que vai se alinhar ao Guilherme Arantes para fazer o Perdido na Selva, porque ele é o Ghostwriter, no mesmo festival que ele quase ganhou de segundo lugar com o Planeta Água. Por isso que eu coloquei o Planeta Água, porque era decididamente, declaradamente do Guilherme, que era um dos grandes hitmakers que nós temos. Né? O Planeta Água é lindo. É lindo, a letra é maravilhosa. Então, são essas pequenas sutilezas. Então, começa o livro 76, foi no Festival de Saquarema que a Rita conheceu o Roberto. Eles não fizeram a dupla lá, eles se conheceram, se enamoraram. Mas continuou ainda, ela fez 2, 3 discos com um Tutti Frutti. E logo no finalzinho dos anos 79, ela começou a fazer o primeiro disco, Lança Perfume, eu acho que com meio What a Fool Believed, que era meio do Big Brothers, né? Meio rip-off ali, mas tudo certo. Mas eles começaram com Lança Perfume, depois Saúde, né? Que foi nos anos 80. E que já tem, por exemplo, quem toca baixo no O Rameu, da gravação original, quem é? Lulu Santos. Ainda sobre o seu nome de Luiz Maurício Bragana dos Santos. Tocando baixo, né? Então tem essas coisas todas que só uma pessoa que... Eu sou um sócio fundador daquela parada. Então, e outra coisa, os livros que tratam sobre esse assunto dos anos 80, que estamos aí, a bibliografia à nossa disposição, começa, não sei por que cargas d'água desses escritores, começa já em 84, 85, com bandas que já são de segunda e terceira geração dos pioneiros mesmo. Foi Rita Lee, Roberto Carvalho, Guilherme Arantes, a Marina Lima, que deu uma virada para o rock and roll, Richie, Lulu, Júlio Barroso, Gangue 90, Sudete Plitz, sabe? Sem isso nada aconteceria. Então eu começo a partir dali. E também, é claro que não poderia deixar de ser, em ordem cronológica, eu faço 25 músicas que vão de 1980 até 89. 25 músicas. É uma maratona, né? É uma maratona. Coube tudo isso aqui? É um disco duplo, né? É um CD duplo, é um vinil duplo. Eu nunca tive... O sonho de todo roqueiro é fazer um disco duplo, né? Que é super de moral, né? E aí é legal isso, porque você tem também, eu comecei a ouvir, porque às vezes você faz uma ordem que é mais conceitual, mas parece que é uma história que você conta de toda a década. Começa com a Rita, começa todo mundo festa, e as músicas são todas alegrinhas, e daqui a pouco vai ficando mais triste, vai ficando mais sério, vai ficando uma tragédia grega, no final termina tudo em morte, né? É espetacular. E como é que seguem os anos 90, 2000 e agora? Bom, eu acho o seguinte, isso é uma teoria que eu deixo bem claro que há controvérsias em relação à minha teoria. Mas como eu estava lá, as pessoas não se lembram que em 67 teve a passeata da guitarra elétrica, foi perpetrada pelos mesmos coronéis que estão aí, alguns sobreviventes, evidentemente, agora, nos anos 2000, e passaram em um profundo e humilhante papel coadjuvante. A única vez que houve um papel coadjuvante desses onipresentes da música brasileira foi nesses anos 80. E o que é interessante, porque nesses anos 80, um gênero proscrito, considerado alienado, cultura colonizado, rock, uma coisa de terceira categoria, conseguiu, contra todas as correntes, produziu um número, uma quantidade de canções excelentes, letras excelentes, e sem a tutela desses coronéis, de uma maneira surpreendente, porque tudo era contra. Todo mundo, a imprensa era contra, a crítica era contra, as gravadoras eram contra, porque queriam transformar a gente numa nova Jovem Guarda, pois todos os diretores das gravadoras eram oriundos da Jovem Guarda. E eles queriam apenas umas bandas que eles colocassem lá para escoar o material que eles compunham. Então tinha o Sullivan Massadas, tinha o não sei que Jackson, não sei o que, porque eram todos diretores das gravadoras e queriam pegar bandas descartáveis, bandas fantoche, para ficar botando Santíssimas Trindades, botando... Mas o grande acidente disso tudo é que eles não podiam imaginar que
Quando abriram a cancela para essa nova iê, irreverente e inofensiva, entre aspas, ia aparecer grandes autores como Júlio Barroso, Cazuza, Renato Russo, Herbert Viana, o Roger, Evandro Mesquita, o cara do Gêneros do Havaí, o Huberto Gessinger, um monte, você é só tirar assim, sai um monte de pessoas. Você pensa só, cada um, Lulu Santos, Marina Lima, cada nome que eu estou dizendo aqui tem pelo menos 30 hits nacionais. É incrível. 30, o Traje tem 30, eu tenho 30, o Lulu tem uns 30. Eu contei assim, pelo menos tem 30, dá para fazer um show de 1h30, 2 horas, só de hinos, né? E isso apenas no intervalo que começou em 82, foi até 89, são 7 anos. É incrível essa produção, é realmente muito fora do O que aconteceu com essas pessoas e com essa produção nos anos 90? Eu brincava muito com o Cazuza, porque ele era super tiete do Caetano e do Gil. Eles moravam o Caetano e o Gil não raram sempre meus vizinhos. Ele ia visitar um, ia falar comigo, a gente brigava. Eu falei, seu tietinho, sua bicha louca, você não pode fazer com isso. Aí ele já tava com AIDS, eu falei assim, Cazuza, você vai morrer 2 vezes, você já tá morrendo, você já sabe disso. Agora vai morrer depois, sabe por quê? Porque vamos fazer um livro, vamos colocar o Caetano Veloso escrevendo o seu prefácio. E não deu. E eu faço nesse livro, eu pego o prefácio e mostro como ele é deletério, como ele é subreptício, como ele é traiçoeiro, como ele é viciado nas palavras. Eu pego e parágrafo por parágrafo, vou dialogando com aquela prosopopeia meio que indecente, que eu pensei assim, cara, você não... por exemplo, essa coisa de puxar... o Cazuza foi quase o inventor do rock samba. Esse fetiche, você para fazer música brasileira, você tem que ter um teleco-teco, tem que ter um tamborim. Então, assim, porque Novos Baianos já fazia, inclusive nós, um biligocentrismo sempre acabava na sede que é a Tropicália. Então, sempre, e como assim, aqueles elogios bastante suspeitos, né? Assim, o Cazuza é um dos autores mais importantes da geração dele. É como se você dissesse assim, aquele surfista é o cara mais importante do quarteirão dele. Eu me lembro, e tem um episódio interessante com o Paulo Ricardo, isso antes. Paulo Ricardo, todo mundo era fácil, Caetano, um ser sedutor, um fascinante, tá entendendo? E aí chega assim, por exemplo, no auge da fama de Paulo Ricardo e RPM, há uma enquete no Jornal do Brasil para saber quais são os valores, os atributos de Paulo Ricardo mais protuberantes, né, de Paulo Ricardo. Aí fizeram uma enquete e começaram a pegar a personalidade. O que você acha do Paulo Ricardo? Aí um falou assim, eu acho que ele toca contrabaixo magnificamente bem. Ele tem uma voz maviosa. Aí o outro falou, não, ele sabe falar inglês, ele é poliglota, ele era jornalista, agora ele é cantor, muito versátil. Cada um mandando o seu H. Chegaram para o Caetano Veloso. Qual é o seu atributo mais incrível de Paulo Ricardo? Indubitavelmente são seus ombros. Eu acho os ombros de Paulo Ricardo lindos. E eu, quando eu olhei, pode ser uma paranoia que veio do... Eu, na época, porque eu estou vivendo real time, eu falei assim, cara, esse cara é filho da... Como que ele vai falar um negócio dele? Eu já falei assim, eu telefono na banda, ele toma no cu. Sabe o que ele fez? Sabe o que o Paulo Ricardo fez? Aí eles estavam fazendo um programa de resistência da cultura brasileira, que era o Chico Caetano, no meio daquele afloramento de grandes novos talentos. A Globo decide fazer, por uma cúpula lá, conservador, de fazer uma coisa de samba, né? Aí tinha a velha guarda da Portela, né? O Cazuza foi lá, no meio de vários sucessos, cantar Nelson Cavaquinho, né? Não raro. Então, chegou uma hora, quando veio o episódio dos ombros, Paulo Ricardo, ao invés de ficar enfurecido, iracundo, indignado com o ombro, que foi, né? Pegou uma ombreira enorme, um terno com umas ombreiras enormes, e um lamentável espetáculo homoerótico vai para o Chico Caetano cantar London London. Você tem que ver o vídeo. Aí todos com os olhos de soslaio. Porra, qual é? Deu vontade. Porra, o cara tá te acabando, ele tá sugando, é o abraço da morte, aquela tarântula sexagenária, cara, como é que você pode? Dá uma aflição, sabe? Porque eu sabia que aquilo ali era morte. Aí o que é pior, no caso do RPM, eles fizeram um disco de ultra sucesso, cada música era um sucesso, mega, Beatles, sabe? Qualquer empresário, qualquer homem, a cartilha aqui que manda, faça um segundo disco.
de músicas inéditas, porque você tem essa. É a ordem natural do business. Não, aí o cara, predatorialmente, faz um ao vivo com os maiores sucessos do Paulo Ricardo. Você só tem um disco. Como é que você vai fazer um disco de todos os greatest hits? Você só tem um disco, cara. Aí eles fazem um disco ao vivo, não tem repertório novo. Aí o que eles fazem? Gravam praticamente o disco todo ao vivo e aí gravam Long do Caetano Veloso. Foi o Canto do Cisne. Evidentemente, eu falei assim, quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, acabou pros caras. Porque você já vai. É um jogo de xadrez, né? Você não precisa ser um profeta para ver que o cara vai se dar mal. O Rich também. Há boatos seríssimos que ele. Pô, o Tim Maia me contou. Meu padrinho de casamento falou assim: pô, o Roberto não gostou muito de ficar. Porque o Rich foi o primeiro artista da CBS que vendeu mais do Brasil, não só da CBS. Ele foi o primeiro cara a vender mais que o Roberto Carlos. Ah, é? Imediatamente ele foi evaporado da CBS. O RPM também era da CBS, vendeu mais com o Roberto Carlos e também saiu do ar, entendeu? Aí foi acontecendo paulatinamente. Em outras gravadoras, de repente, o Traje sai no meio do grande contrato. O Lulu Santos saiu da Warner. Mas você acha que então os grandes caras, os executivos das gravadoras tinham interesse em que essa música fosse alijada do processo? Tinham vários interesses, porque é o seguinte, o interesse da gravadora e o incômodo naquele momento, eles estavam vendendo, a indústria fonográfica começou a vender 80%, mas foi um boom da indústria fonográfica, muito dinheiro. Só que eles queriam artistas que, por exemplo, antigamente, para quem não sabe, tinha luvas se renovar contrato de 4 em 4 anos. Por exemplo, eu lembro que a Simone, na minha gravadora, ou foi na minha gravadora, não sei se foi na CBS, foi não. Ela recebeu uma Mercedes e um duplex na Praia do Pepino de luvas, entendeu? A Gal também recebia luvas, assim, cada um desses caras. As gravadoras viviam um apogeu, né? Não, mas não era só os lançamentos dos discos, tudo era coisa apoteótica. Era apoteótico para eles. Porque esses caras, enquanto jovem guardas, eram fãs da MPB. Eles achavam que quem podia fazer música para não vender, porque o Caetano na época vendia 20 mil cópias, o Gil vendia 20 mil cópias até o Realce. Então, o que acontecia? Esses caras bancavam um budget milionário para esses artistas da MPB, e não acontecia nada de venda. E nós carregávamos, vendendo muito. Agora, o problema é que eles não queriam renovar contrato com artistas como roqueiros, que eles consideravam uma coisa descartável e estava incomodando muito, porque eram roqueiros que ainda compunham. Porra, aí começa a alimentar o sim, blau blau, taca a mãe pra ver se quica, moreno alto, sensual. Aí veio o contragolpe do inferno da Jovem Guarda, entendeu? E começaram a tirar a gente da gravadora. Porque eles queriam, já que é para fazer um rockinho vagabundo, eles têm que ganhar grana. Mesmo que tenhamos sido nós que tivéssemos aberto a porta, e não por ter feito música vagabunda, porque são músicas que cantam até hoje. Pra você ter uma ideia, eu chegava na gravadora, mostre meu repertório aí da sua música, eu começava a cantar, onde está você? Lobão, entenda, isso nunca vai tocar na rádio. Música romântica é para sussurrar ao pé do ouvido da amada, da mulher amada. Você canta feito uma gralha, isso não vai tocar nunca. Querendo me dissuadir para poder ver se eu gravava o Sullivan Amansado. Eu falei, mas eu gosto dessa música. O cara ficava pau da vida. Aí eu chegava no outro próximo bicho, revanche, música de protesto, isso não acontece, é demodê, não vai aparecer, esse papo cabeça, o público é burro, o povo brasileiro é burro. Eu falei isso no Danilo, o Roger falou, isso era mesmo papo com todas as... Então, o Roger também era igual. Porque os caras queriam dizer assim, olha, você tem que fazer besterol. Na verdade, chegar a você ficar desanimado e dizer assim, então, me dá sua música. Era essa. Essa era a jogada. Então você tinha, do lado das gravadoras, esse mal-estar. Pô, não vou dar, por exemplo, um cara fala assim, pô, não vou dar uma luva, dar um carro, dar $2 milhões para um roqueiro drogado desses. Vai dar para Simone, vai dar para Gal Costa, vai dar para Chico Buarque, mas não vai dar para gente. Então ficava esse
E eu era uma das pessoas mais sensíveis a isso, porque eu era um macaco velho. Eu lidei com o Patrick Moraes. Você sacava mais isso, não, você acha? Eu tive que lidar com o show business internacional, porque eu ia assinar contrato com o Patrick Moraes, que veio do Yes. Então tinha reunião com o pessoal da Famous Charisma Label, com o Peter Grant, com o Steve Fagnoli, que eram os empresários do Prince e do Earth, Wind & Fire, do Weather Report. Então eu passei 4 anos com a Liane, conhecendo todos esses caras. Os caras moravam lá em casa praticamente. Então comecei a saber budget, luvas e como se você age, o direito internacional, o direito artístico. Então, quando eu cheguei, já era um cara escolado em relação a isso, né? Eu tinha noção, inclusive, como funcionava lá fora. Então, eu sabia mais ou menos quais eram as jogadas dos caras. E então nós tínhamos uma pororoca, né? Nós estávamos ali no meio, tinha os interesses conflitantes em relação aos nossos da gravadora, por tudo que eu acabei de falar aqui, e tinha interesses conflitantes por causa da inteligência cultural brasileira, que queria colocar o samba, a tropicália. Mas você sempre bateu de frente com essa chamada inteligência. Eu batia com rock, batia com todo, batia com rock, batia com... Mas sobrou alguém que você não bateu de frente? Não sobrou ninguém. Definitivamente eu... Você fez as pazes com alguém fazendo esse disco? Não. Com alguém, com alguma coisa, sabe, assim. Não, mas eu falo fazer as pazes, não assim, como amigo, mas falo assim, você falou, poxa, esse cara compunha legal, sim, eu avaliei mal. Levei em consideração, sim, levei. O primeiro insight em relação a isso, que eu estava ouvindo, primeiro foi ouvir as minhas produções, né? Então, peguei os discos da Blitz, que eu gravei todo, eu gravei a bateria toda, peguei o Menino da Veneno, que eu gravei a bateria toda, peguei a Gang 90, que eu também toquei, peguei o Cena de Cinema, peguei todos, a Marina, todos aqueles que eu participei. Eu pensei assim, peraí, você vai ter que fazer um disco, um livro, você tem que ouvir. Por exemplo, eu falava pro Cazuza assim, Cazuza, eu vou fazer uma parceria, você nunca vai me mostrar a sua versão, porque eu vou ter que aturar a minha. Eu detestava tanto ouvir o som que era gravado aqui, que eu pensava assim, eu tenho mais experiência musical do que o Cazuza, eu ainda vou ficar deprimido com a minha versão, então você não me mostra a sua, pelo amor de Deus. Então eu nunca tinha ouvido músicas que eu ouvi, não vou cantar mal nenhum. Aí eu chorava, meu Deus, tá lindo. Eu fico assim, puxa, que loucura. O último disco do Cazuza é uma obra-prima, sabe? De arte, música maravilhosa. E aí foi o Cazuza, que é meu amiguinho também. Pá, sim, mas algum inimigo, aí, alguém que você já pisou? Eu comecei a me arvorar, mas assim, já pra... Sei. Disposto a massacrar. Né? E aí quando eu fui nessa, eu me estrepei. Foi logo com o Engenheiros do Havaí. Eu botei uma música chamada Cidade em Chamas, que tem uma letra quilométrica. Eu fui ouvindo a música, fui ficando tomado, assim, falei assim, cara, essa música é linda, essa letra é espetacular. Eu fiquei assim, cara, que cagada. E você tinha falado mal dele? Não, eu achava os Engenheiros do Havaí uma porcaria, falava mal pra caramba. Sempre detonei os Engenheiros do Havaí. E falei, cara, poxa, aí fui chegando até o Paralamas, que era o meu ápice, assim, do meu arqui-inimigo. Você odiava, né? Aí fui pegando Legião, e fui tendo essas mesmas reações. Você acha que um dia você vai gostar do Caetano? Das músicas do Caetano? Olha, sabe o que é? Eu conheço, tem uma coisa de diferença entre essas coisas. O Caetano eu conheço. Eu conheci o Caetano, eu conheço a obra do Caetano. O que você acha da obra do Caetano? Sofrível, mas tem coisas muito boas. Por exemplo, o que é muito bom, segundo você? Muito bom, acho que, o disco Muito, para mim, é o melhor disco do Caetano. Sabe? É lindo. Agora, tem o Tempo, tem uma música que ele faz... Eu dissequei várias músicas desse diálogo sobre o tempo. Tem músicas assim, peraí, essa música... Brilhante, pô, espetacular. Tem músicas que são como Gilberto Gil, tem rasgos de gênio, sabe? Tem músicas assim, o Refavela é maravilhoso, o Drão é uma música linda. Se eu quiser falar com Deus, é linda. Né? Agora tem coisas horrorosas também. Mas eu não acho assim, nenhum genial. Acho são muito são acima da média, sabe? Como o Chico Buarque, um pedaço de mim, um pedaço... É linda. A única música que eu acho que tem calor humano no Chico, eu acho ele frio, glacial. E eu acho ele um virgem existencial, porque, por exemplo, ele acredita em coisas que nem Papai Noel, uma pessoa, por exemplo, Ópera do Malandro, a Volta do Malandro. Pô, só quem acredita no Zé Carioca da Disneylândia vai achar que aquilo é malandro. É de uma inocência, é de uma naivete
que assim, é comovente, chega a ser comovente, né? Então, assim, e outra coisa, o som do Chico, isso não acontece nem com o Caetano, nem com o Gil, que são mais músicos, né? O Caetano nem sarau de colégio, o Chico Buarque nem sarau de colégio, é um subsom, é um som horroroso. A não ser que você pegue o Rogério Duprá no Construção, pô, o Rogério Duprá é um jeito, tá? Pô, a música não é legal, mas o puta arranjo, mas assim, aí ele pega e convoca um dos melhores músicos, bota o Chico Batera, bota o Vitor Biglione, bota um monte de gente, eu faço uma análise nesse, eu tô ouvindo o disco, eu nunca tinha ouvido aquele disco. Eu falo assim, cacete, cara, o cara que não saca de produção musical, que é o caso do Chico Buarque, ele acha que contratar peso de ouro, os melhores da praia, bota aí, pode tocar. Aí parecia, sabe o que eu falei assim, a metáfora que eu falei assim, olha, a orquestração do disco é como se você pegasse vários bêbados e jogasse no camburão e fechasse e fosse dar uma volta. Porra, é uma anarquia, horrível, tudo toca um monte de... Os caras, bicho músico, cara, você tem que jogar, tem que tirando, jogar chicote, toque essa nota, para. Aí o cara toca jazz, fica cheio de nota. Isso vale pra você também? Claro, eu sou um tirano musical. Não tem democracia em música, não tem isso. Você tem que ser tirano, fala assim, ó, toca isso. Isso aqui, tá? Ok. Agora faz. Agora faz tite. É assim que tem que ser. Assim, sente a música. Lá, aí fica todo mundo, parece uma corrida de lambaria, né? Pô, não é possível, cara. Você uma vez escreveu uma coisa por uma carta, sei lá o quê, querendo um diálogo com Caetano, Gil e Chico. Chico, sim. Você gostaria de ter esse diálogo ainda hoje? Eu fui, de certa forma, um tanto maquiavélico da minha parte. Uma singela simbiose entre o maquiavelismo e a boa vontade, vamos dizer assim. Porque era um crime perfeito, porque, afinal de contas, toda a intenção era perfeita, civilizada, mas eu sempre me colocando no lugar do antagonista do outro lado. Falei assim, pô, eu ia ficar com muita raiva, porque eu fiquei encurralei. Os caras falaram, olha, peço perdão, acho que fui um pouco severo com vocês tiveram um papel preponderante na minha formação musical, etc e tal. Mas agora, que a Dilma perdeu, que está impedida, vocês estão em maus lençóis. E eu sugiro um armistício. Vamos conversar sobre o futuro da nação. Vocês já não têm a mamata mais do Ministério da Cultura. Vocês não vão ter mais agora, eles devem estar em pânico porque não conseguirão mais ter acesso à Lei Rouanet. Coisa que se eu fosse um filho da puta poderia correr para pegar aquilo, mas eu falei assim, quero falar com vocês, o que vocês acham de política, sobre filosofia, sobre cientista política, sobre literatura, vamos conversar? Ninguém me deu bola, mas eu pensei assim, 3 possibilidades. Ou eles esperneiam, o que será péssimo, ou eles desdenham, será horroroso, ou eles aceitam, o que será pior ainda, né? Então eu falei, ótimo, vou lançar no espaço. Teve muita gente, é claro, que por uma deficiência de interpretação de texto, falou, Lobão jogou a toalha, Lobão está lá lambendo o saco, um psicofanta da Tropical. Não, foi um plano, assim, rigorosamente maquiavélico. E o que é o mais poético dessa obra-prima de retórica é porque ele é maquiavélico e cheio de boa vontade, genuinamente. Eu não sei como eu consegui colocar essa fórmula, essa simbiótica estratégia. Já que você arranjou essa boa vontade, mas né, tá muito bem redigido, viu? Não é por nada não. Eu escrevi 2 cartas. Porra, tá bem escrito pra caramba. Foi ser um crime perfeito. Isso é maravilhoso. Me auto-beijava, me lambia. Lobão. Mas uma coisa certa, só quero ressaltar para concluir esse episódio. Eu quero dizer para as pessoas que eu levo as coisas tudo muito na flauta, sabe? Assim, eu não levo as coisas a ferro e fogo, sabe? Então eu poderia, sinceramente, depois de toda essa cenografia que eu armei, poderia sim sair de lá com meus melhores amigos de infância, se caso eles tivessem a coragem, né, a honestidade intelectual de me enfrentar. Eu poderia dizer, você realmente é muito... Eu tomaria logo 2 garrafas de vinho e disse, você realmente, desculpa, fui muito escroto com você. Aquele papo de baixo lebão. Mas eu seria capaz. Perderam essa oportunidade de ouro.
Ô Lobão, vi você no Danilo Gentili, você contando das suas prisões, e foram muitas, né? Eu achei que você tinha sido preso uma vez. Não, eu era preso. No Danilo, que eu vi que você foi preso anos, né? Durante anos. Repetidas vezes. Exatamente. Tem um episódio maravilhoso, que é que o juiz chama o cara da Polícia Federal para liberar as muambas da sobrinha, que você é preso porque riu. Não, mas aí sabe o que aconteceu? Há 2 meses atrás, olha só. Tu aprontou com eu vou começar pelo final. Há 2 meses atrás, um rapaz me escreve no direct message no Facebook e diz assim: cara, você fala esse episódio do juiz da muamba, é difícil de acreditar. Até mesmo eu depois, parece tão fictício que até eu duvido. Eu falei, é mesmo? Eu falei, pô, aconteceu. Ele falou, sabe o que aconteceu? No dia que você foi julgado e foi preso, eu estava voltando com minha família, da Austrália, que eu estava voltando, estava morando lá, estava voltando com a família, então passamos o dia inteiro no aeroporto pegando nossas malas, personal belongings, etc e tal. E, de repente, nós estávamos lá falando com a Receita para poder dizer, olha, isso aqui está 10 anos com a gente, aquelas coisas de praxe, de volta de viagem. Ele falou assim, quando naquele dia aparece o juiz que te condenou, dizendo, eu sou o juiz tal. Ele diz o nome, eu não vou dizer aqui porque ele já morreu, eu tenho respeito à família, à memória do nosso querido. E ele disse, sou fulano, blá, 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 estou me aposentando hoje. E que ele falou isso também, esse era o último julgamento que ele fazia, era o meu. E peguei aquele babaca daquele roqueiro maconheiro, botei ele no xilindró. Falando com um policial que foi a testemunha de acusação. Que ele disse, policial Gil, você está lotado no aeroporto? Eu queria ver a muamba da minha sobrinha que vem de Amsterdã com o voo da Carinho. Ele estava naquele momento com o policial Gil, lá nas aduanas do aeroporto, livrando as muambas da filha dele, ainda tirando onda para cima das pessoas, dizendo, prendi aquele roqueiro safado, aquele roqueiro drogado, que ele provocou. Mas olha só, uma provocação, você pode imaginar. Eu ri. Eu fui ingênuo em rir, porque eu pensei que eu ia rir, porque era tamanho absurdo, tinha gente do Brasil, da Veja, tinha um monte de jornalistas olhando. Aquilo era assim, a cultura brasileira, o caráter, a honra de qualquer pessoa, né? Porque eu pensei assim, eu estou cometendo uma contravenção, e contrabando é crime, e o cara é juiz, como que ele está fazendo isso? Como? Né? E eu pensei que a indignação iria prevalecer. Não, aí saiu no dia assim, drogado e risonho, né? Falei, porra, mas você pode dizer, né? E aí sim, uma sucessão de acontecimentos incríveis. Você aprendeu a atirar na cadeia? Não. O que aconteceu é que eu sou uma pessoa irresistível, uma simpatia, né? De uma socialização. Me socializava até com os ratazanas que saíam do esgoto. Eu tinha uma civilidade incrível. Não, você para ter uma ideia, eram 50 graus à sombra, um cubículo, tinham 30 e tantos presos, que cabiam 5, com certa dificuldade. E tinha um buraco desse tamanho, que era tapado por uma circunferência, uma bola de corda, chamada Tereza, uma corda de cânhamo, uma coisa assim. Aí você abria a corda e com muita sagacidade poderia fazer suas necessidades ali naquela corda, com um risco tremendo de poder, de repente, uma visita do seu recto, uma ratazana entrar pelo seu recto, tá entendendo? Porque você tinha que negociar com a ratazana, você tinha que dar a comida que era quentinha do Moreira, que estava rançosa, fazia administração. Ninguém pode comer a comida, vamos dar para a ratazana antes de fazer as necessidades. Agora, o cara é muito organizado. Aí a gente dava a ratazana comida, depois você vai lá, defecava, depois escovava os dentes no mesmo lugar. E assim, sabe? É engraçado agora, mas assim, a quentinha do Moreira, que já aqueles escândalos da quentinha, tem um fedor de deletério, né? E assim, aí tinha aquela coisa de alumínio, como eram grades, assim, aí o cara não cabia na grade, então fazia assim. Aí ela caía assim. Eu entreguei, você não podia ter talheres. Aí eu falei assim, daí também tinha uma coisa, você não podia ter camisa, você tinha que ficar sem camisa. Eu falei, mas por quê? É claro, tá mó calor, assim, não é porque tá calor, porque se a gente deixa a camisa, o cara se enforca. Porque é muito agradável. Aí você tinha um lugar que era super escuro, claro que eu com a minha
meu carisma. Aí o nosso carcereiro chamava-se Vaca. E o Vaca falou assim, Vaca, os caras cheirando cocaína na serra. 3 chefes de tráfico. Tinha o Gilmar Negão, tinha o Zaca do Santa Marta, o outro era o Gilmar de Manguinhos, e tinha um outro... Era de Acari, se não me engano, mas eu não me lembro do nome. Isso tudo junto? 3 chefes caciques dentro da minha cela. Aí tinha um cara que não pagou pensão alimentícia, estava com uma bunda colada na parede, morrendo de medo. Tinha que era um farmacêutico, se não me engano. Tinha um estrangeiro, um argentino, que diziam que era um psicopata, que tinha matado 20, não sei das coisas. Pessoas das mais... diversas origens e tendências. E estava eu lá, assim que você não podia. Você tinha o rodízio das pessoas que ficam mais próximas da porta da grade para você encostar e tirar a soneca. Aí ficava o resto todo pendurado, assim, parado. Assim, você não tinha para onde ir, você ficava assim, ó. Você ficou muito tempo? Eu fiquei 3 meses. Aí, e se o cara te visse respirando pela boca, o cara te dava um tapa, assim, só pelo nariz. Porque você não podia roubar o ar do outro cara. Assim, porra, aí ninguém cheirava cocaína, imagina só. Eu cheguei assim, preso, cheirando, os caras tinham muita cocaína. Eu falei, não vou suportar esse inferno, cara, esse calor, essa condição assim, os caras cheirando. Eu falei, cara, não é possível. Eu falei, não. Você cheirava? Não, eu tive o bom senso, falei, não, eu não vou cheirar. Eu, eventualmente, até comecei a cheirar bem mais depois que saí da cadeia, por pura reação psicológica, o que foi uma burrice. Mas, eu sou corajoso, eles vão me prender, mas eu continuo cheirando, era um ato infantil. Mas, bom, isso é para depois. Mas enquanto ali, eu tive pelo menos o bom senso, falei, isso vai ser um desastre, isso não pode acontecer. Atinei o seguinte, pedirei que alguém pegue um psiquiatra que explique o meu caso e que me passe uma receita de uma caixa de Rivotril. E eu vou negociar com o pessoal. Que eu tomava banho de sol, né? E aí eu falava assim, agora é o seguinte. Aí comecei a virar o síndico da cadeia. Porque eu falei assim, vai sair todo mundo, chega de cocaína, eu vou doar uma outra coisa mais legal, que uma caixa de cartela de Rivotril para cada um. Foi o vindo do céu, porque você tomou o Rivotril que eu tomo grog e dormia. E a primeira noite, o Vaca, que é o carcereiro, falou, que coisa, indignado, que ninguém dormia, né? O que está acontecendo aqui? Eu sonolento, olhava, consciência tranquila, Vaca, consciência tranquila. Aí, o que era pior, porque toda semana, era uma delegacia de triagem, nossa cela 11, ela ficava de frente a uma mesa de autópsia, né? Tá entendendo? Um clima sensacional. E toda semana, o Zaca, por exemplo, que é o chefe que é um cara branco, fortaço, bigode, cheio de tatuagem, gente finíssima. E aí pegaram o Zaca numa noite, era o Hélio Vigio, que era o delegado, oriundos ainda da ditadura, aquele protocolo ditatorial. Pegaram o cara, passaram, a gente ficava ouvindo o cara, a noite inteira berrando. Toda quinta-feira era assim. Aí, 5 da manhã, chega os PM lá, pegaram o Zaca e jogaram na nossa cela. Aí todo mundo abriu pro Zaca cair. O Zaca, sem camisa, sem nenhuma unha, uma fratura exposta na canela, todo queimado de cigarro, todo molhado, porque aí depois ele disse pra gente que eles passaram o tempo todo submergindo ele em barril de água quente, barril de água fria. Barril de água quente. Passou a noite inteira assim, ele todo depauperado, ele chega, olha pra gente assim, paga 10 flexões. Eu não entreguei a minha macaca, com ódio, sabe? Eu falei assim, isso é uma cena. Todo mundo ficou assim, caralho, uma coisa dantesca, né? Aí caiu, aí, desmaiou, teve que ir pro hospital, tá entendendo? E outra coisa que era horrorosa, que essa mesa de autópsia, a gente ficava naquela triagem, aqueles 30 caras, pouco sobravam. Eu fui pro ponto zero depois. Mas o sinistro de aquilo tudo é que havia recolhimentos para triagem, tipo assim, Você tem curso superior? Não, eu não tenho nem 2º grau completo. Eu sou uma anta intelectual. Então, eu tô lá, não tinha 2º grau completo, estava ali, aí tinha assim, essa triagem. Então, assim, este agrupamento vai para Benfica, esse aqui vai para Bangu, esse aqui para cada um, mas metade era exterminado no caminho. E assim, 75% eles davam para os urubus comer, e para poder dizer, isso aqui tentou reagir, traziam os nossos companheiros, viam nossos companheiros voltarem.
assassinados, entravam na mesa de autópsia, a gente ficava vendo aquilo na nossa frente, né? Você pode imaginar que isso, naquela época, foi me deixando uma pessoa muito revoltada. Isso é que ano, hein? 1987. De 1987, eu fui sendo preso. Não só eu era preso, porque tem o Tognoli que fez a pesquisa do livro, a pesquisa jornalista do foi ele. Foi o Tognoli. Então ele tem um laudo do juiz que é um laudo surreal. Assim, o réu, ele é primário, o réu constitucionalmente tem direito a toda a liberdade. Mas como o juiz considera se tornar um homem público e um mal social, eu otorgo o direito de qualquer poder público poder autuá-lo e prendê-lo a qualquer hora do dia da noite. Então a gente me prendia a qualquer hora. Em todos os momentos. Tem isso como um documento? Tem um documento, tá lá, Caramba. você pode ver, essa não é lorota não. Então o que aconteceu era uma loucura. Eu era preso na lagoa, andando, eu era preso no Macapá. Quando é que isso parou? Porque tem anos que você não é preso, né? Não, agora, pô, eu paro numa blitz, os caras me... Pô, eu sou super amigo de policial. Quando eu faço passeatas, assim, a polícia vem, a gente tira foto, não tem também nenhum resquício, não. Eu já ia fazer uma dupla sertaneja. Eu ia fazer uma dupla sertaneja, que tinha um detetive, chamava Detetive Lobinho. Eu era Lobão e Lobinho, né? Aí depois, tem coisas sensacionais. Eu fui pro ponto zero. Meu pai com o doutor Roberto, eu fui pro lugar, tinha juízes, autoridade, e fiquei lá. E tinha uma bichinha que era o nosso mordomo. A gente tinha televisão, ar-condicionado. Mas era mais foi perigoso. Lá que você encontrou o Castor? Não, isso foi em outra prisão. Eu fui na Polícia Federal, na Praça Mauá. Isso foi depois. Era uma figura, Castor de Andrade. Era sensacional. Pô, eu conheci todos os caras. Mas aí é o seguinte... Entrevistei muito ele, por causa do carnaval. O bichinha, ele já tinha completado... mas era um solitário da vida. Ele apenas... Era um amor de pessoa. Ele saía para comprar cachaça pra gente, fazia supermercado, cozinhava... brilhantemente, fazia chá das 5, chiquérrimo, chá com torrada, coisa mais fofa. E ele só estava ali porque, num deslize do destino, ele fazia missas negras e comia criancinhas. E aí foi sentenciado, por lá estava lá 18 anos. Às vezes tinha um certo incômodo, porque ele, extravasando o seu ímpeto erotômano, de repente estava dando a bunda do meu lado. Eu falei, meu Deus do céu, cara, foque, o sargento comendo a bunda da bichinha, né? Mas eu falo assim, puxa vida, né? Eu estava lendo Oscar Wilde naquela época, não sei porque, The Ballad of Reading Gale que eu estava lendo. E tinha um juiz, a situação. Agora, esse bichinho é um ponto fundamental na nossa estratégia. Por quê? Porque outros penitenciários perceberam a minha popularidade extrema. Então eles ficavam no quarto andar. Aí tinha um grupo escolar, olha só que legal. Eu comecei a fumar cigarrilha porque achavam que era amigo de Che Guevara. Então tinha um plano para angariar verba, que era o seguinte: a gente durante a noite costurava nossos lençóis, fazia uma Tereza e fazia uma cesto. E eu inventei o autógrafo que é vigente. Eu tinha um outro autógrafo. Eu comecei a inventar o meu autógrafo que eu uso até hoje, porque havia falsários junto conosco que poderiam fazer uma produção em massa daquele autógrafo, que na hora da saída do grupo escolar, aí era super engraçado. A gente fazia assim, eu aparecia eu era a isca, né? Os garotos do terceiro, quarto primário falaram, meu Deus, eu sou um péssimo exemplo. Mas era assim, aí o bichinha vinha e jogava a Tereza com vários autógrafos. E o outro ficava assim, é olho por olho, dente por dente, caralho, não pode mexer, não, é um cruzeiro. Sabe? Então a gente vendia por um cruzeiro cada autógrafo, levantava a Tereza. E o bichinho ia comprar o quê? Coca-Cola com cachaça. Ficava todo mundo bêbado pela televisão. E tinha uma sinuca. Eu era o matador do ponto zero. Eu jogava muito bem em sinuca. Até o dia que apareceu um cara que eu falava pro cara, falava assim, deixa esse cara perder, cara. Perde pra esse cara. Eu falei, por quê? Porque ele é mão branca. Ele é mão branca, cara. Esse cara é assassino. E por 20 pila, ele mata a própria mãe. Esse cara. E eu assim, não sei se eu fiz corpo mole, mas ele acabou me ganhando. Aí, tá, ok, não sei o que. Aí olha o papo do cara. Aí ficou meu amigo, não sei o que, o griladão, né? O Mão Branca, essa coisa. Tem gente que não conhece que você ouviu falar do Mão Branca? Eu acho que eu vi, mas Esquadrão da Morte, Mão Branca, o cara aquele pessoal do esquadrão. Botava o pênis na boca das pessoas e falava assim, Mão Branca, o cara, sabe, mal pra cacete, sabe? Mal. Mas, pô, eu pensei que aquilo era um conto de fadas na antimatéria, mas não, era o Mão Branca. Então tá,
cara, esse cara é um mau matador, era policial, né? Fui lá visitar, sargento da PM. Barra assassino. Barra assassino. Aí, de repente, aí terminou o jogo de sinuca, não sei o que, ele falou assim, aí, cara, seguinte, tem um violão aí? Eu falei, sim, tem um violão aqui. Então, pô, pega aí o violão, que eu quero, porque eu sou cantor. Eu falei assim, que legal. Aí dei o violão pra ele, começou uma voz de barítono. Se você pensa que meu coração é de papel. E uma voz bonita, afinadíssima, tonitruante. Falei, cara, pô, legal você. Ele falou assim, sabe de uma coisa? Eu tenho essa formação musical toda, sabe por quê? Porque eu era cantor dos Canarinhos de Petrópolis. Que maravilha. Cara, cada situação. Cada incrível, figura. Né? Assim, era uma situação. Eu falei assim, olha, eu pensava assim, uma coisa. Você escreveu sobre isso já? Sim, eu escrevi isso, botei no meu 50 anos a mil. E você não vai fazer um filme? Eu já vendi os direitos, mas é que eu sou tão amado que não conseguiram. A captação. Nem ator, nem diretor, ninguém. Lá. Aí saiu. Mas agora já quebrou um pouco isso. Mas né? sabe de uma coisa? Sua fama de maldito, não acha? Eu prefiro morrer primeiro, porque sabe por quê? Eu vou ficar muito deprimido se eu ver alguém e sabe. Não, é assim, eu já vou ficar. Você vai implicar, né? Vou brigar. Mas eu acho que vai ser um puta roteiro, né? Mas assim, eu acho assim, a conclusão que daquele momento que eu estava passando por aquilo tudo, eu falei assim, isso aqui é um inferno, mas uma coisa é certa. Você é melhor do que serviço militar, porque eu entrei um garoto, saí um homem. Né? Não, tô dizendo assim, meu pai dizia assim, você é um vagabundo, um ocioso. Quando eu estava lá, você precisa ir para o serviço militar para virar homem, né? Aí eu quando vi assim, então eu falei, agora eu virei homem. Na prisão tu virou. E outra coisa, eu virei líder, né, da prisão. E quando você foi solto? Aí eu virei líder do Comando Vermelho. Eu era o cara que ia receitar estratégia. Você se lembra do... Qual é o nome do cara? Meu? Teve a Operação Mosaico lá na Rocinha. E os caras ficavam com ciúmes, porque através da Elda Soares, eu entrei na Mangueira. Fica da coisa, você pode imaginar. Aí eu entrei na bateria de Mangueira, fiz um teste horroroso, porque os caras tinham que tocar aquilo de dentro, os caras jogavam baqueta em cima de mim, botaram um negão pra botar tudo fora do tempo, pra poder errar. Aí, pá, eu consegui, né? Olha só, eu já tô amigo lá dos caras. Os caras, Lobão, legal, tu fiquei brother da rapaziada. Aí tô lá no ensaio da escola de samba, aí os caras começam a reclamar assim, tem um Totoca era o mestre de bateria. Esse Totoca aí tá pegando pesado, porque, era muito brutal, assim, o treinamento do ensaio. Era assim, toca isso direito, com 3/8 Aí os caras falam assim, isso não é muito bem educado, afinal de contas, eu tô aqui tocando, vem um cara, o Totoca vem com 3/8 na minha cabeça. Isso não é coisa, ficaram ofendidos, né? Foram falar com o Tuxinha, que era o chefe do tráfico. Meu brother também. Tinha 23 anos, era um gentleman. Chama o Totoca muito fleumático, chamou o Totoca, disse, Totoca, escuta aqui, isso não é de bom tom, sabe? Você chega aqui, fica ameaçando, um revólver na cabeça dos caras, rapaz. Você, por favor, vou te pedir só uma vez, hein? Que isso não se repita. Você gritou, né? Eu falei, tudo certo. Mas o Totoca estava muito pavlovianamente comprometido com o gesto. E aí, na sexta-feira seguinte, Totoca vai e incorre no erro fatal, né? Aí todo mundo olhou pra cara e começou a chamar o cara sempre de quê? E aí o defunto se enganou, aí todo mundo já começou a chamar o cara de defunto. O defunto tava com o defunto, então, assim, a gente ficou tocando até as 5, 6 da manhã. Quando termina o ensaio da Mangueira, aparecem uns carinhas assim, tipo assim, Totoca, agora a tua hora chegou. Mas na moto, tudo calmo, sabe assim. Sem, você pega teu revólver, assim, vamos subindo. Aí o cara, pai, o cara assim, tipo assim, ó, como se fosse um filme da Netflix. Aí, Lobão, vai ver uma atração legal agora, vamos subir lá pro buraco quente, que tu vai ver uma coisa sensacional. Você foi? Eu fui, né? Aí eu fui, tava ali, né? Aí é o seguinte, olha só, aí você sobe o buraco quente, aí tem um largozinho, tem um pequeno promontório atrás e tem um monturo de lixo que você vem, o caminhão vai lá pegar. Então a turma subiu o promontório, ficou bem em cima do monturo de lixo e ficaram lá, E o Totoca lá, e de repente o Tuxinha olhou e falou assim, meu irmão, escuta aqui, pode se ajoelhar. Eu ouvi um rugido, que era o caminhão de lixo, vindo que o caminhão já vinha na marcha ré, porque era difícil fazer a manobra no largo, ele vinha subindo na marcha ré com aquele triturador já ligado, né?
Aí já começou a se vislumbrar o que vai acontecer com o Totoca, né? Aí o caminhão chega, triturou assim, ele falou assim, escuta aqui, se você fosse um cara que tivesse mais respeito, eu ia te dar um tiro na testa antes de jogar você no triturador. Mas você desobedeceu, sabe o que vai acontecer? Tu vai cair vivo nisso. Aí deu um pé no cara, o cara... E aí sabe o que acontece? Eu, que tinha aquela imagem assim, esses caras são Robin Hoods, defensores, todo esquerdista tem, eu penso assim, cara, os caras submetiam pessoas a torturas horrorosas, sabe? Eu poderia te contar esses casos assim. Não, tá bom esse. Eu só tô dando um trailer, tá entendendo? Mas aí começou a passar pela minha cabeça. Saúde para ouvir mais. Não, eu quero dizer isso, é que quando você vê isso, você, por exemplo, os caras... Sabe que você reformula essa tese, os traficantes, né? Na verdade, do Robin Hood. Eles morriam muito mais por acidente de carro do que por morte. Sabe por quê? Pegavam um palão, uma Maverick, saía lá, cheiravam e se estourava. Então eles tinham um procedimento parecido com o Playboy, só que com uma condição de vida ou morte, igualdade, que você não pode conceber. Então, quando você vê com aquele sonho dourado, esses caras estão fazendo uma revolução no morro, não sei o que, não, é uma tirania, sabe, a lei do mais forte, tem um verniz assim de camaradagem, de clientela, você tá entendendo? Mas o cara, qualquer um daquilo ali que saiu do desagrado, ou naquela época não tinha tanto o humor, começou depois, até o final do que eu estava frequentando, mas tinha um mínimo código de convivência com a comunidade em geral, a favela em geral. Mas você vê que era muito cruel aquilo. E aquilo, já que você, qualquer pessoa, estou falando, questiona a polícia, só que um erro não justifica, e a barbaridade dos seus olhos é uma coisa atroz. Você vê que eu estou falando também sobre extermínio na polícia, você vai lá, e você vai estar tentando defender, e você não consegue defender uma coisa dessas. Né? Então, para mim, foi uma vivência... Heavy metal total. Você fica com aquilo na cabeça, mas... Você fez análise? Fiz. Muitos anos? Fiz muitos anos. Você usa droga hoje? Nenhuma. Nada? Desde 91. No máximo você toma um vinho? Eu tomo vinho, sabe? Tomo uma cachaça. De 91 para cá? Nada mais. E o que eu tenho muita sorte é que eu realmente não me viciei. Eu consumi quantidades industriais de cocaína da melhor qualidade. Humor, não sei o quê. E conheço muitos amigos, a maioria ou morreram, ou ficaram viciados, ou tiveram que fazer aqueles narcóticos anônimos, fazer realmente Você não, você deixou e pronto. Você falou assim, chega, da hora para o dia, do dia para a noite, eu parei, nunca tive sequer uma vontade. Você votou no PT, você teve fez campanha para o PT, você teve um comprometimento com a esquerda. Hoje, lendo sobre você na Wikipedia, está escrito que você é um cantor conservador. Eu sou conservador, mas que nunca, mas tem uma ressalva, tem uma vírgula e mas nunca apoiou a ditadura militar. Está escrito. Lobão é conhecido como um cantor conservador e desde seu início de carreira nunca apoiou a ditadura militar. Sim, não foi mesmo, né? Eu acho que, e outra coisa, para você... Sim, eu não estou achando que você apoiou, só achei divertido o jeito que está escrito aqui. Eu acho bom isso, porque tem gente que diz que eu sou a favor da ditadura militar até hoje. Ah, é? Sim, diz que eu sou a favor da tortura, vira e mexe isso acontece. Então, você é um conservador? Bom, eu sempre fui conservador, eu sempre, quando eu ia ouvir músicas, eu gostava de músicas tonais, gosto de Bach, Beethoven, aí gosto de rock clássico. Aí eu penso assim, movimentos conservadores. Por exemplo, na época que queriam um transistor, eu era conservador, eu queria válvula. Na época que queria um CD, eu queria o vinil. Eu sou um homem conservador, você tá entendendo? Ah, que delícia. Eu estou entendendo, mas muito bom. Eu vou te dizer uma coisa, eu comecei a ler sobre conservadorismo. O Roger Scruton, ele fala uma coisa interessantíssima sobre dentro do conservadorismo, você tem o fator tradição, que é você conservar as tradições.
para que você possa ser de vanguarda. Para você ser moderno. Para ser moderno. Aí você pensa que os países mais conservadores, basicamente os monarquistas, são os mais loucos. Vai na Holanda, na Dinamarca, vai na Suécia, vai na Inglaterra, em Tóquio, Japão. Então, e você vai em Cuba, tem uns babacas tentando aquela porcaria horrorosa, cafonérrima, entendeu? Uma Mercedes Souza. Pô, e tem aquela coisa, a arte de esquerda, se é que pode, é muito autocomiserado. Oh, que será? Ai, que peninha de bem. O subtexto é assim por isso que eu digo que o intelectual de esquerda é o campeão mundial de punheta de pau mole. Porque a própria narrativa, o que é narrativa a não ser uma punheta de pau mole? Vamos fazer a problemática, vamos problematizar. Punheta de pau mole, né? O recalcado, o que é aquela coisa da passeata contra a guitarra elétrica. Inveja do falo norte-americano consubstanciado no braço poderoso da guitarra elétrica. Certo, doutor? Tem gente que vai ficar com ódio, desculpem. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Por exemplo, o que eu acho interessante no transcorrer do século passado, coisas impressionantes que os intelectuais e artistas de esquerda não se davam conta. A União Soviética, assim como a Alemanha, tinha uma produção de arte muito parecida, né? Aqueles trabalhadores, aquela coisa cafonérrima, né? O proletariado, aquela elegia do povo. Pô, a arte nazista é muito parecida com a arte comunista nesse ponto. E você tinha o movimento surrealista, você tinha o dadaísmo, você tinha o cubismo, você tinha grandes protuberantes autores como Picasso, Modigliani, você tinha todos esses caras que eram tidos como Partido Comunista e eram censurados na União Soviética porque cometiam arte decadente capitalista. Então, tem mais é que se dar mal mesmo, tem mais que se fuder, né? Então, eu acho que esse contraponto, as ideias literalmente não correspondem aos fatos. Então, eu acho, sim, que para eu poder enlouquecer, eu sou artista, eu preciso de enlouquecer, eu preciso de um porto seguro, preciso de uma conta no banco, preciso de um sistema funcionando. Eu que posso enlouquecer, eu não quero que todo mundo enlouqueça, eu quero enlouquecer. Para poder enlouquecer, eu preciso de ter uma ordem democrática, as pessoas funcionando, uma certa liberdade de expressão, né? Livre mercado, porque eu quero comprar um vinho, comprar uma válvula para o meu... Eu não quero pagar um imposto enorme. Você quer um Estado menor, que é um imposto menor, mais reduzido também. Tem e a privatização? Privatização, Estado mínimo, sabe? Liberação das armas. Claro, óbvio. Sobre todos os regimes genocidas do mundo, desde pelo menos 1917, a primeira coisa que acontecia era desarmar a população. É óbvio. Você pode conceber a guerra da independência americana se os ingleses proibissem os americanos de usar armas? Não haveria independência dos Estados Unidos. É óbvio que eles conseguiram expulsar os ingleses do território americano com os catrabucos dos fazendeiros, aqueles ermitões. Seu Lobão, e o Brasil, hein? O Brasil devia ser atomizado. Eu acho que o Brasil tinha que ser atomizado, entendeu? Divide o Brasil em 500 e 332 capitanias hereditárias. Enfim, o Brasil é ingovernável, o Brasil não tem solução. O Brasil é uma terra do nunca. E eu vejo pelo metabolismo de um livro que eu já escrevi, que é o Manifesto do Nada da Terra do Nunca, que desde 1922, eu penso, um povo que jacta-se dos seus piores defeitos, ele jamais vai conseguir sair do lugar. E a cultura, então, assim, a cultura brasileira, macunaíma, antropofagia, essas coisas todas, o jeitinho brasileiro, a precariedade, porque a precariedade é uma... Sabe, a malandragem, sabe, o trambique, a propina, mas isso aqui é coisa de brasileiro, né? Isso é uma sentença de condenação perpétua ao limbo. Você vai ficar assim patinando ad eterno. Então, enquanto você não tiver vergonha na casa e não entrar em crise, o brasileiro não entra em crise por quê? Porque nós vive na crise. Ao invés de se envergonhar, se olhando. Você vê esse vídeo da Rússia, que os caras da Rússia já sacaneando a conduta do brasileiro lá, é pífia, sabe? Não é nem o Neymar, não, estou falando dos torcedores. Isso é brasileiro. Então o brasileiro chega aqui e ainda vai ser, me dei bem na Rússia. Então você está condenado a nunca dar certo. Porque se você fizesse tudo aquilo,
e chegasse aqui e tivesse uma ressaca moral, putz, olha que mico, aí você já estava pronto para poder mudar. Mas isso jamais acontece. O brasileiro se regozija dos seus piores cacoetes, né? Das suas piores vicissitudes. É horroroso o tipo de conduta do brasileiro. Por isso que essa autoindulgência coletiva vai nos levando cada vez mais ao pior ensino, até a pior música. Você sabia que a produção, o Instituto Internacional de Produtores Fonográficos, que se localiza em Los Angeles, elegeu o Brasil como o pior som de disco do mundo? Meu Deus. Você está entendendo? Nós temos excelentes estúdios, grandes equipamentos, temos o pior som do mundo. Você vai para o Cazaquistão, vai para o Paquistão, vai para Burundi, tem um som melhor do que a gente aqui. Pô, é o país da música, etc e tal. Então, você vai pegando, vai pensando em cada setor da vida cultural, da vida pública, do comportamento coletivo do Brasil, você vai ver que é sempre a mesma constante, sabe, dessa indulgência. Então, eu proporia isso. Para você, então, só oremos, né? Eu acho que assim, se houvesse boa vontade, fosse o primeiro de tudo, eu acho realmente, acho que até os Estados Unidos deveriam fazer a mesma coisa. Pô, país de modelo Bélgica, Japão, pequenininho, sabe, menos, sabe, aqui, para papá, cada um cuida da sua vidinha, porque você tem um Brasil que tem uma centralização tamanha, que você, todo o dinheiro que você arrecada, você vai para o governo federal. Se um Brasil dessas dimensões, pô, a mamata será, a hemorragia do nosso bolso será eterna. Então aí os caras controlam, fazem o que querem e o que não querem. Como é que você vai sair de uma situação dessa que eu acabei de pintar? Se eu estou delirando, tudo bem, mas que há uma situação sem saída, essa que eu estou pintando se alguém achar que isso não é verdade, aí tá bom. Mas se é assim do jeito que eu estou vendo, é insolúvel. E se achar uma solução, conte para o Lobão. Pergunte ao Lobão. Muito obrigado, Lobão. Porque uma hora tem que acabar, eu ficaria aqui o resto da minha vida. Sim, assunto. Entendeu? Mas eu acho que a Regina também já está meio aflita, assim. Não, imagina. A Regina está acostumada, né? Quantos anos de casado? Nós estamos há 27 anos casados. 27, né? Então ela já está acostumada. Nós somos a mesma alma, né, meu amor? Que bom isso, isso é uma benção. Isso é uma benção eterna. Pô, de tudo isso que eu passei, meu karma ao contrário, isso é meu dharma. Minha dádiva de Deus é minha mulher. Que maravilha, uma declaração de amor e tanto, hein? Não é? Valeu. Mas é isso mesmo. Mas ela é uma gracinha mesmo, ela é um barato. É mesmo. Enfim, chegamos ao final, mas você pode apertar o sininho, dar like, falar para os seus amigos, compartilhar, comprar o CD do Lobão, o vinil que vem aí, o próximo, porque vem um próximo, né? Sim, não. Sempre virá um próximo. Agora eu estou entabulando, porque como eu fiz esse disco de banda, o outro eu fiz sozinho. O Rigor é Misericórdia. Eu fiz esse de banda o próximo, tocando covers, né? E o próximo será de banda entabulando um novo repertório. Tá vendo? Vale conferir com certeza. Bora lá. Steve do Downtown.